E aí, bora pensar numa coisa? Do que a gente é feito, hein? Hoje a gente vai embarcar numa aventura como se estivéssemos montando um quebra-cabeça gigante para descobrir quais são as peças que formam a vida. Vamos lá! Para começar, vamos imaginar o seguinte: se o nosso corpo fosse uma construção enorme, tipo um prédio de arranha-céus, qual seria a menor pecinha de todas? Aquele primeiro tijolinho, sabe? A pecinha base a partir da qual tudo mais é construído? Pois é, essa peça, a menor de todas, mas a mais importante, é a célula. Ela é o nosso bloco de construção fundamental. Tudo, absolutamente tudo que é vivo, começa com ela. E o lance é esse, sabe? A célula é a menor parte viva que existe. É como pensar num tijolo mesmo. Sozinho, um tijolo não faz muita coisa. Mas junta milhões deles de forma organizada e você constrói um castelo. A vida funciona exatamente desse jeito. E claro, toda construção que se preze tem suas regras, né? Na biologia, a gente chama isso de teoria celular. São 3 regrinhas de ouro, muito simples, mas super poderosas. Primeira, todo ser vivo, sem exceção, é feito de células. Segunda, é a célula que está ali no comando, é a unidade básica que faz tudo funcionar. E a terceira, que é genial. Uma célula não brota do nada. Ela sempre vem de outra que já existia antes. Beleza, então a gente já sabe qual é a peça. Mas como é que um monte de pecinhas microscópicas vira a gente? Como é que essa montagem super complexa acontece? Olha só que legal essa escadinha de organização. Tudo começa com a célula, a peça individual, certo? Aí quando se junta um monte de células iguais, com o mesmo trabalho, a gente tem um tecido, tipo o tecido dos nossos músculos. Juntou vários tecidos diferentes para uma missão maior, pronto, temos um órgão, como o coração. E quando vários órgãos trabalham em conjunto, como uma equipe, a gente tem um sistema, tipo o sistema digestório. E no final, juntando todos os sistemas, tcharam, surge o organismo. A construção está completa. Tá, a montagem é incrível, mas fica uma dúvida, né? Como é que cada uma dessas trilhões de pecinhas sabe exatamente o que tem que fazer? Será que vem com um manual de instruções dentro dela? E a resposta é sim, vem! Vamos espiar lá dentro. Basicamente, toda célula tem pelo menos 3 partes-chave. Pensa na membrana como se fosse a portaria do prédio. Ela controla tudo que entra e sai, maior segurança. O citoplasma é a fábrica em si, o lugar onde a mágica acontece. E o principal, o núcleo. O núcleo é a sala do chefe, o centro de comando. É lá que fica guardado o DNA, o manual de instruções completinho de toda a obra. E aqui que a coisa fica mais legal ainda. Porque, pensa bem, para uma construção tão complexa, não dá para usar um tipo só de tijolo, né? Precisa de peças diferentes para coisas diferentes. E o mais doido é que no comecinho elas são todas iguais, mas depois vão se especializando. A natureza é muito esperta. Existem, 2 modelos básicos de peças. As procariontes são as mais simplesinhas, sabe? As bactérias são um bom exemplo. O manual de instruções delas fica meio que boiando lá dentro. Agora, as eucariontes, essas são as nossas, as das plantas, são bem mais complexas e organizadas. Elas guardam o manual de instruções numa sala VIP super protegida, o núcleo. E mesmo entre as células mais complexas, tem umas diferenças. A célula animal, a nossa, por exemplo, é mais flexível. Já a célula vegetal é mais parruda. Ela tem uma parede celular por fora que a deixa bem rígida. E mais, ela tem umas ferramentas extras, tipo os cloroplastos, que são como painéis solares para ela produzir o próprio alimento. E ainda tem um reservatório de água gigante, o vacúolo. E o formato delas muda completamente dependendo do trabalho. Célula não é tudo redondinha, não. As células dos músculos, por exemplo, são compridonas para poder esticar. Os neurônios, lá no cérebro, parecem umas estrelinhas, cheios de braços para se conectar com outros. O design de cada peça é feito sob medida para a função dela. É sensacional. Bom, a gente já viu as peças, como elas se montam, o manual de instruções. Mas e daí? Qual é a grande sacada de tudo isso? É que essa construção magnífica, ela está viva. Pensa só. Agora, nesse exato segundo, cada uma das suas células está trabalhando a todo vapor. Elas não param, não tiram folga, é um trabalho constante para manter a construção inteira de pé e funcionando. E não é qualquer trabalho, não. Elas fazem tudo que nos mantém vivos. Elas respiram, geram energia que a gente usa para tudo e ainda se reproduzem para ir trocando as peças velhas por novas. E só para a gente ter uma noção do tamanho dessa construção, dá uma olhada nesse número. Um corpo humano adulto tem mais ou menos 30 trilhões de peças.
É um número que a gente nem consegue imaginar direito. É como se fôssemos uma metrópole com 30 trilhões de habitantes microscópicos. Então, no fim das contas, é isso. A gente é mais do que uma construção. Somos uma comunidade, uma sociedade de trilhões de seres trabalhando numa harmonia que é inacreditável. Tudo acontece de forma automática, perfeitamente sincronizada, sem a gente nem precisar pensar nisso. O que nos deixa com uma última pergunta, né? Se cada célula é uma peça e o nosso corpo é a construção, essa obra de engenharia biológica quase perfeita, quem ou o que é o construtor? Fica aí a reflexão. Até a próxima.